Então, qual que é o assunto da live de hoje, né? Eu vou dar uma ênfase nos sintomas físicos da ansiedade. Por que que a gente tem sintomas físicos? Alguém aí arrisca um palpite? Por que que a gente tem sintomas físicos da ansiedade, né? E aqui eu já começo de cara, tá? Deixa eu só fixar aqui, gente. Ansiedade. Como vencer, tá? Ou melhor, como vencer. Vamos pôr aqui, ó. Como vencer a ansiedade. Esse é o assunto de hoje, tá? Como é que a gente vence a ansiedade? Ah, mas você não falou que vai falar dos sintomas físicos? Calma, gente. Vou falar dos sintomas físicos sim, tá? Foco da live hoje é dos sintomas físicos. Por quê, gente? Uma coisa que eu tenho percebido, não só ansiedade, depressão e outros transtornos psíquicos e outras desordens, as pessoas elas ficam muito solitárias. Como assim solitárias? Aqui eu não estou falando solitárias só no sentido de não ter ninguém ao redor. Às vezes sim, a pessoa acaba se isolando. Mas a pessoa solitária no sentido dela achar que só ela no planeta sente isso. Vocês já tiveram essa sensação? Às vezes eu observo, chega no consultório, por exemplo, um paciente, uma pessoa falando, descrevendo um caso de ansiedade ou de depressão, e a pessoa vira e fala assim: mas doutor, você já atendeu um caso parecido como o meu? Você já atendeu um caso parecido como o meu? Ou seja, a vivência que muitas vezes a pessoa que sofre de ansiedade é como se aquilo que ela está vivendo é só ela que sente aquilo, mas ninguém sente nada parecido. E pior, muitas vezes a pessoa começa a entrar numa onda de fracasso. Ah, eu sou um fracasso porque eu não consigo sair disso. E aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com algumas frases que a gente vê por aí, né? Algumas frases que eu acho assim cruéis, né? Quando a gente fala assim, olha, ansiedade é viver no futuro, depressão é viver no passado. Gente, falar isso com uma pessoa pode ter uma conotação muito negativa, porque, primeiro, a pessoa já tem uma sensação que é só ela que vive aquilo. Segundo, você pegar um transtorno tão complexo como é o transtorno de ansiedade, como a gente vai falar aqui hoje, vou tentar detalhar isso aqui para vocês hoje, e simplificar isso. Ah, é viver no futuro. Pronto, parei de viver no futuro, acabou minha ansiedade. Já reparou que as pessoas que mais falam isso são as pessoas que menos ajudam? Então tá, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Estou parando de viver no futuro. Acabou a minha ansiedade. Você é um gênio. Eu não tinha pensado nisso. Eu vivo no futuro, agora você me avisou. E agora eu vou pro presente. Porque se eu for pro passado também não dá, porque você tá me falando que é depressão, né? Que bom, porque eu já estava no passado, então ia deprimir. Mas já que você me avisou, não vou nem pro passado nem pro futuro. Estou agora no presente e a minha ansiedade acabou. Então assim, a gente vai ver aqui ao longo da aula, ao longo da noite, que a preocupação, ela tem sim um componente no futuro, uma antecipação patológica. A gente vai entender isso aqui. Mas não é só isso, gente. É a mesma coisa que eu virar para uma pessoa e falar assim, olha, pneumonia é sinônimo de febre. Gente, uma pneumonia normalmente cursa com febre, mas não são sinônimos. É a mesma coisa. Eu falo, olha, existe sim um componente no futuro, principalmente nos transtornos associados com preocupação. A preocupação, sim, é uma maneira inadequada da pessoa se relacionar com o futuro. A preocupação improdutiva. Diferente da preocupação produtiva. Mas não é tão simples assim, pare de viver no futuro que a sua ansiedade acaba. Se fosse só isso, a gente não teria sintomas físicos, tá? Então vamos começar a entender isso aqui. Eu tô falando isso aqui assim, porque as pessoas, de um modo geral, algumas na tentativa de ajudar, eu acredito que até a maioria, é sim, na tentativa de ajudar.
Eu acredito que a maioria na tentativa de ajudar. Mas eles começam a falar algumas frases e a cobrar que a pessoa que sofre de ansiedade, ela se sente um ET. Ela se sente uma pessoa que não se sente um extraterrestre. Porque a pessoa está sentindo algo ruim, que ela não sabe o que é. Boa parte do que está acontecendo com a pessoa, ela não sabe o que é. E aí vem uma pessoa de fora e fala, para com isso. Isso aí que você tem, é só você parar de viver no futuro. Ok, parei de viver no futuro, curei minha ansiedade. Quem dera fosse assim, né, gente? Então, olha só. Já vi que já tem gente aí me perguntando, que não entendeu direito esse negócio. Vamos tentar entender. Deixa eu só pegar meu banquinho de pé aqui. Vamos só tentar entender, tá? Esse negócio aqui de uma vez por todas. Gente, falou em ansiedade, pra gente entender. Por quê? Por que a gente tem que entender a ansiedade? Pra poder lutar contra ela e vencer. Como que a gente vence a ansiedade, tá? Eu sou uma pessoa que tem ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então tá, como que a gente vence isso, tá? Precisamos entender, gente, precisamos entender o que está por trás da ansiedade para a gente enfrentar ela. A gente não vai conseguir enfrentar algo que a gente não entenda. Como que um jogador, como que um time de futebol vai enfrentar um outro time? Ele estuda o outro time. Vocês não precisam virar psiquiatras nem psicólogos, mas ter uma noção do que passa com vocês é fundamental para você vencer a ansiedade, tá? E é isso que a gente vai falar hoje. Falou em ansiedade, a gente tem que pensar basicamente em duas coisas, tá, gente? Medo ou preocupação, tá? Todos os transtornos de ansiedade, sem exceção, eles vão envolver ou medo ou preocupação. Quais são, então, os transtornos de ansiedade que a gente tem descrito hoje nos manuais diagnósticos, né? Basicamente, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, que é a antiga fobia social, transtorno de ansiedade de separação, que acontece mais em crianças, quando a criança, o pai, a mãe vai trabalhar, ou um cuidador próximo daquela criança sai de perto, tá? Agorafobia, transtorno de pânico, o mutismo seletivo, que está também mais presente em crianças. Alguns falam que o mutismo seletivo é a fobia social do bebê. Mutismo seletivo por volta de 5, 7 anos, né? A criança fala em qualquer lugar, mas só em pessoas estranhas que ela não fala, ela fica muda. Fobia específica, medo de barata, medo de avião, medo de elevador, tá? Outros transtornos de ansiedade, né? E transtorno de ansiedade induzido por substâncias. Gente, esses transtornos que eu falei para vocês aqui são os transtornos que estão descritos nos manuais diagnósticos, os livros de psiquiatria, né? O DSM, a CID-10, que classifica os transtornos mentais, vão falar que esses transtornos que eu falei aqui são os transtornos de ansiedade. Ok, todos esses transtornos que eu falei para você aqui, ou é medo ou é preocupação, sem exceção, tá? Transtorno de ansiedade generalizada, preocupação em excesso. Transtorno de ansiedade social, preocupação de ser julgado, ou muitas vezes um medo intenso na hora que está sendo avaliado. Transtorno de ansiedade de separação, medo dos pais saírem e aquela criança ficar sozinha, ou preocupação se os pais vão demorar. Transtorno do pânico, um ataque de medo inesperado. Agorafobia, né? Medo de passar mal em lugares públicos, fobias específicas, medo de leão, medo de rato. Então vamos perceber que todos os transtornos de ansiedade ou eles vão estar associados com preocupação ou eles vão estar associados com medo. Isso é fundamental a gente ter em mente. Por quê? Na hora que a gente for tratar, na hora que a gente for ficar livre dessa ansiedade, né? Ansiedade tem cura? Um remedinho que você vai tomar, uma pílula mágica, não. Mas, se a gente combinar medicamento com técnicas psicoterápicas, acredito que tem sim, tá, gente? O grande problema é que a gente fala em cura, a pessoa está querendo, normalmente as pessoas estão querendo algo mágico. Algo do tipo, vou tomar um remedinho aqui, estou curado. Vou tomar tal vitamina, estou curado. Não é tão simples assim, tá? Mas com tratamento adequado, medicamentoso e psicoterápico, muitas vezes, a gente consegue sim remissão total dos sintomas, né?
Como que você vai chamar isso? Você pode chamar do jeito que você quiser. Mas eu considero uma pessoa que tenha remissão total dos sintomas e que tenha uma vida que vale a pena ser vivida livre de sofrimento da ansiedade patológica, isso para mim é cura, tá bom? Ah, mas eu já faço tratamento há não sei quantos anos. Qual tipo de tratamento que você faz? Quais medicamentos você está usando? Qual psicoterapia você tá fazendo? São todas psicoterapias que funcionam para todos os transtornos? Então é importante levar isso em conta, né? Porque, inclusive, os protocolos de tratamento, eles têm tempo delimitado. Um protocolo de tratamento para ansiedade normalmente é 1 ano, 2 anos. Não é 20, 30, 40 anos, igual a gente vê pessoas falando que já trata não sei quanto tempo. Mas dá um pouco de trabalho. Envolve compromisso tanto do médico, do terapeuta, quanto do paciente, tá? Então, falar em tratamento, falar em cura, tem. Mas é fácil e simples demais? Não. Dá trabalho pra caramba pro médico, dá trabalho pra caramba pro terapeuta e dá mais trabalho ainda, tá? Pro próprio paciente que precisa se envolver num tratamento. Agora, toma um remédio na hora que quer, o dia que quer, interrompe o medicamento para beber e para fumar maconha, faz terapia no dia que dá na cabeça. O psicólogo, o terapeuta fala umas coisas ali para fazer uns exercícios, não faz. Aí realmente fica 30 anos tratando, 30 anos sem resultado e sempre colocando a culpa no outro. O famoso locus de controle externo. Quando eu me coloco como uma vítima do mundo, uma vítima de tudo, nada tem jeito, nada tem jeito, nada tem jeito. O locus de controle interno, eu trago a responsabilidade para mim, sou protagonista da minha vida e vou atrás de um tratamento, atrás do que tem evidência científica que funciona, tá bom? Então é importante saber qual remédio está tomando, qual a dose que está tomando, por quanto tempo que está tomando, qual modalidade psicoterápica está fazendo, por quanto tempo está fazendo, se essa modalidade psicoterápica tem validação científica. No site, por exemplo, da Associação Americana de Psicologia, fala quais são as melhores terapias para quais os melhores transtornos, tá? Eu não sei se tem a versão em português lá, se não me engano o site é todo em inglês, tá? Mas lá fala isso sim, tá? Qual é a melhor psicoterapia para qual o transtorno. Então nós temos que nos embasar naquilo que a ciência nos orienta, tá? E não ficar inventando moda, tá bom? Gente, e o que é medo e o que é preocupação? Vou tentar falar isso aqui rapidinho, tá? Pra gente tentar entender. Ai, mas anda logo, fala, eu quero curar, eu quero ficar livre, fala, não precisa falar o que é isso não. Não me fala o que é isso não, eu quero que você já vai logo, já me fala o tratamento, que eu quero ficar livre, Não é assim que o ansioso fica? Falando rápido, querendo chegar no final. Muitas vezes, né, principalmente o TAG, ele se comporta assim, muito acelerado, e as coisas não acontecem assim, tá? A gente precisa entender, porque o simples fato de você entender já te ajuda, tá? Por que você preocupa? Você já parou para pensar nisso? Para que você preocupa? E para que você tem medo? Como que a gente vai tentar pensar num tratamento efetivo para um transtorno de ansiedade se a pessoa não sabe responder isso? Por que você se preocupa? Para que se preocupar? A preocupação está sendo útil? A gente vai ver que em algumas situações sim, outras situações não, tá? Mas o foco da live hoje é os sintomas físicos. Vamos lá, gente. Preocupação, tá? Eu vou fugir de uma ameaça real, tá? Eu vou me antecipar a uma possível ameaça. Perdão, não é uma ameaça real. Preocupação produtiva, sim. Por exemplo, tá? Eu vou antecipar. Será que amanhã vai acontecer alguma coisa? E depois de amanhã, como que vai ser o ano que vem? Ou seja, antes da situação ocorrer, eu me antecipo a ela porque eu tenho medo das consequências negativas dela. Isso é a preocupação. O medo, tá? Eu estou diante da situação que eu temo. Eu estou diante daquilo que eu temo. Eu vou ter uma resposta de medo, que eu já vou falar
Que é essa resposta que vai estar associado com sintomas físicos e por que que ele existe. Toda emoção, seja uma emoção boa ou ruim de sentir, ela tem uma função. O medo ele é útil. Ele se torna problemático quando ele perde a função. A preocupação ela é útil também, ela é produtiva. Ela se torna improdutiva quando ela perde a sua função. Então aqui, na verdade, o que separa uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica é se essa ansiedade ela é útil ou não. É se é uma ansiedade que ajuda, que protege, ou se é uma ansiedade que paralisa. Então, olha só, imagina que você está andando na rua e você depare com uma onça. Você depare com uma onça pintada, lá do Pantanal. E ele está na sua frente, só você e a onça pintada. O que vai acontecer com você na hora que você está diante daquela onça? Você deparou com uma onça na sua frente. O que acontece na hora que você está vendo aquela onça? Você vai ter uma resposta de medo. Você vai ficar com medo daquela onça. Por que você vai ficar com medo da onça, gente? Um bichinho tão calminho, tão mansinho. Você vai ter medo de onça? Um bichinho calminho, tranquilo. É mais fácil você ir dar um carinho nele, né? Não? Nela? Não, gente. Você vai ficar com medo da onça. Por que você vai ficar com medo da onça? Óbvio, né? Porque você sabe que a onça vai te devorar. Você vai falar, olha, morri. Infelizmente, morri. Acabou minha vida aqui. Eu estou diante de uma onça. Todo mundo sabe que uma onça, né, devora a gente. Nesse momento, o seu corpo vai começar a produzir uma série de substâncias. Para quê? Para te preparar para... Inclusive tem um mosquito passando aqui. Para te preparar para... né? Essa onça vai te preparar para quê? O seu corpo vai te preparar para quê? O seu corpo vai preparar para você lutar ou fugir dessa onça, ou algumas pessoas têm uma resposta de paralisação. A Ana está falando, eu finjo desmaio. Algumas pessoas falam que ficam paralisadas. Então esse é um ponto. Você está diante de uma onça, o seu corpo vai fazer o quê? O seu corpo vai disparar algumas substâncias, entre elas cortisol, vai disparar noradrenalina e principalmente, gente, vai te dar uma carga de energia muito grande. Gente, isso que eu estou falando aqui é fundamental porque o que está acontecendo nesse momento que você está diante da onça é o que vai acontecer nos transtornos de ansiedade. Então, se vocês entenderem isso aqui agora, na hora que eu te falar de um transtorno, vocês vão ver a correlação e a gente já dá um salto gigantesco para a parte que todo mundo aqui quer, que é o quê? Vencer a ansiedade. Como vencer a ansiedade. É isso que interessa. Então anda logo, para de falar isso. Gente, não tem como andar logo, porque isso que eu estou falando faz parte do processo para quem quer vencer a ansiedade. Quem quer vencer a ansiedade precisa entender o que está por trás disso. Na hora que eu falar da roda da ansiedade, como que a gente alimenta essa ansiedade? A ansiedade tem um componente mental, tem um componente emocional, mas tem um componente também comportamental. Então a ansiedade é cognição, pensamento, memórias, vivências, é a emoção e é também o comportamento. Então você está diante da onça, né? Seu corpo libera muito cortisol, seu corpo libera adrenalina, sua musculatura fica rígida. E como que fica a sua atenção? A sua atenção fica focada na onça e focada em buscar soluções para você se livrar daquela onça. Não é assim? Como que fica a sua atenção? Você fica focada na onça e pensando o tempo todo o que fazer para se livrar daquela onça, porque você não quer morrer. Não é assim? Você acha que alguém vai dormir, gente? Ah, onça, fica aí. Nossa, me bateu um sono, eu vou dar uma cochilada aqui, onça. Beleza? Eu vou dormir. Você acha que alguém vai dormir diante de uma onça? Não. Ah, então é por isso que na minha ansiedade eu tenho insônia?
Olha como que as coisas vão se ligando, tá? Ah, então quer dizer que esses sintomas que eu tenho diante de uma onça é os mesmos que eu tenho quando eu tenho uma crise de pânico no meu quarto? É o mesmo. E a gente vai chegar lá. Por quê? Você está diante de uma onça. Seu corpo vai te fornecer muita energia para você lutar contra aquela onça ou para você correr daquela onça. Mas o que acontece? Aí você deu sorte, né? Tem um barquinho ali e tal, passou um barquinho lá, você pulou e você conseguiu fugir da onça. Caiu, sei lá, vamos pensar aqui, eu sou ruim de criar história assim, mas vamos pensar. Você tava lá e tal, e a onça desistiu de você. Melhor, ficou mais fácil agora. A onça tá pra te atacar e tudo, aí por algum motivo você deu sorte lá, você rezou muito e tal, e a onça desiste de você e a onça vai embora. Na hora que a onça vai embora, passa um pouco, você ainda fica agitado, seu cortisol tá alto, sua adrenalina tá alto, tá tudo alto. Mas vai passando o tempo, você vai se recuperando daquele estresse. Afinal de contas, acabou. A onça foi embora. Gente, isso é uma resposta de medo normal. Ah não, pelo amor de Deus, gente, entrou um mosquito aqui que tá me atrapalhando. Desculpa, vamos voltar aqui. Olha, é uma resposta de medo normal, tá? Então, você tá lá, diante da onça, você teve a resposta de medo, você ficou nervoso, você ficou, a sua atenção ficou toda focada naquele animal, você teve um alto grau energético, sua energia subiu demais, a energia subiu, você ficou muito energizado, sua musculatura ficou rígida, a sua atenção concentrou todinha na ameaça, porém, a ameaça foi embora. Quando a ameaça vai embora, você normalizou. A onça foi embora, você volta ao seu estado normal. Isso, gente, é a resposta de medo. Essa é a resposta de medo normal. A gente vai ver que nos transtornos de ansiedade, a pessoa começa a ter resposta de medos onde não tem medo. Imagina a pessoa vai deitar no quarto e o corpo dela está vendo o quarto como se tivesse uma onça no quarto o tempo todo. O corpo dela está funcionando como se tivesse uma onça no quarto dela o tempo todo. Por quê? Ela está em alerta, ela está tensa, ela está com excesso de cortisol, ela está com excesso de noradrenalina. Gente, mas não tem onça. E qual que é o problema? Porque se tem a onça e a onça vai embora, seu corpo normaliza. Mas como seu corpo, por um processo patológico, o alarme está sendo ativado falso. Esse sistema do medo, quando você vê a onça e você entra nesse estado, quando você entra nesse estado de medo, vendo uma onça, você entra em medo, ok, a onça vai embora, você normaliza. O problema é quando esse alarme dispara toda hora e dispara falso. Do tipo, você entra num estado falso de medo. Um alarme falso. Ou seja, você está o tempo inteiro, seu corpo está o tempo inteiro funcionando como se tivesse uma onça morando no seu quarto com você. Mas não tem uma onça. É um processo que está no seu corpo. E aí o que acontece? Você fica sempre com o cortisol alto, você fica sempre com a noradrenalina alta e você está o tempo inteiro tenso. Ora, se você diante de uma onça você não vai dormir porque a sua atenção está concentrada nela, e se você está o tempo todo vivendo dessa forma no seu quarto, você acha que você vai dormir no seu quarto? Claro que não. Então esse é um aspecto da ansiedade, o medo, que a gente vai ver que o adoecimento disso vira o transtorno de ansiedade. O outro aspecto é a preocupação. A preocupação é você antecipar a situação de perigo. A preocupação seria algo do tipo: será que lá vai ter onça? Se você está diante da onça, você tem a resposta de medo. Se você está no dia anterior pensando: será que amanhã vai ter uma onça lá de novo? Isso é a preocupação. Entende?
O medo, você está diante do perigo real. Esse é o medo. A preocupação, você está antecipando o seu contato com aquilo que você teme. Então, medo. Estou diante da onça, tem uma resposta de medo. Preocupação. Será que vai ter uma onça lá? Gente, perceba que você preocupar pode ser interessante. Será que vai ter uma onça lá? Se for um lugar que sabidamente, você sabe que tem onça, o risco de ter uma onça lá é muito grande, é interessante que você se pergunte isso até para você não ir lá. O problema é quando a nossa mente é bombardeada de preocupações, muitas vezes preocupações que têm pouquíssima possibilidade de acontecer. Preocupações que são preocupações imaginárias. Então, olha só. Se eu começo a ter uma resposta de medo aonde não tem medo, aonde não tem uma ameaça, perdão, eu começo a desenvolver um transtorno de ansiedade. Olha só, gente. Quais são os sintomas de uma crise de ansiedade, de um ataque de pânico, por exemplo? O que acontece num ataque de pânico? Palpitação, taquicardia. Alguém aqui sabe a diferença? A gente vê muita gente falando, palpitação, taquicardia. Alguém sabe a diferença de palpitação para taquicardia? Taquicardia, gente, é o coração acelerado, tá? Palpitação é o que a gente chama às vezes de extrasístole, que é uma arritmia benigna. É aquela sensação que o coração vai sair pela boca. Isso é a palpitação, sensação que o coração vai sair pela boca. É uma arritmia, uma extrasístole, tá? Uma arritmia benigna. Crise de ansiedade não mata. Vou falar sobre isso aqui, tá? A sensação é de morte, o medo é de morte, mas a crise em si ela não mata. Ninguém morre por conta de uma crise de ansiedade. A experiência é muito desagradável, mas morrer não, ok? A sensação é de morte, mas não tem o potencial de matar não, tá? Taquicardia, coração acelerado, tá? Palpitação, uma arritmia benigna, uma extrasístole, sensação que o coração vai sair pela boca. Sudorese, suores intensos, falta de ar, sufocamento, asfixia, sensação de nó na garganta, de bolo na garganta, dor no peito, desconforto no peito, náusea, vômito, dor abdominal, tá? Tontura, instabilidade, vertigem, sensação de desmaio, tá? Calafrios, onda de calor, tremores, tá bom? Gente, esses são os sintomas físicos de uma crise de ansiedade. Quais são os sintomas mentais? Medo de perder o controle, de enlouquecer ou morrer. Sensação de não reconhecer bem o lugar, sensação de não saber bem o que é. Então, olha só. Medo de morrer, medo de enlouquecer e medo de perder o controle. Gente, ninguém enlouquece numa crise de pânico, ninguém perde o controle e ninguém morre. A sensação é de morte. Claro que a sensação é de morte. Por quê, gente? Por quê, gente? Que a sensação é de morte. Lembra que eu falei da onça? Se você dispara uma resposta de medo diante de uma onça, o que você vai fazer, criatura? Tem uma onça na sua frente. O que você vai fazer na hora que você vê a onça? Perna, não é assim? Vai bater perna, você vai sair correndo. Ou se você for mais valente, você vai querer lutar com aquela onça. Mas você vai tomar alguma providência. Porque realmente tem uma ameaça real na sua frente. O problema é que o alarme foi dado falso. Você tem a resposta de medo. Porque se você está diante de uma onça, a sua respiração acelera. Você oxigena mais o seu corpo. Você tem um acúmulo de oxigênio no seu corpo. Seu corpo fica lotado de oxigênio. É oxigênio demais. Oxigênio é bom? Água é bom? Depende da quantidade, tá, gente? Oxigênio em excesso faz mal. Água em excesso faz mal.
Até aquilo que a gente acha que faz bem, em excesso faz mal. E por que você está falando de oxigênio, Bruno? O que tem a ver o oxigênio com isso? Estou entendendo. Tem a ver que a sua crise de ansiedade, o que alimenta ela é o excesso de oxigênio. Por quê, gente? Porque seu corpo está produzindo muito oxigênio. A sua circulação está muito intensa. A sua musculatura está rígida. Claro que a sua musculatura está rígida, você está com muito oxigênio e você está com muita circulação. Para quê? Para você lutar com o leão. Se você está no meio do mato com o leão, você vai sair correndo. Aquele excesso de oxigênio que você acumulou com a sua respiração, a sua circulação que está a 1000 por hora, a sua musculatura que está mais rígida, muito vascularizada, isso, a sua atenção que está focada na onça, isso é um excesso de energia. O seu corpo ele mobiliza muita energia para você lutar ou para você fugir. E aí, de fato, na hora que você começa a lutar com a onça e na hora que você começa a fugir da onça, o que acontece com o seu excesso de oxigênio? Se você vencer, né, gente? Se a onça não te devorar. Mas você saiu correndo. O excesso de oxigênio, você gasta ele. O excesso de energia, que é a crise de ansiedade, que esse medo produziu em você, você gasta ele. Então o seu corpo produz muita energia, ele joga muita energia no seu cérebro e no seu corpo. Para quê? Para você ficar com uma atenção legal para lidar com a onça e para você ter muita energia para lutar com aquela onça. E aí você vai lutar com a onça, ou você vai conseguir fugir, ou você vai morrer. Mas vamos supor que você conseguiu fugir. Aquele excesso de energia você gastou lutando com a onça. Gente, mas e se você tiver uma crise de medo no seu quarto? Você está sentado na sua casa, vendo a televisão. Você está sentado na sua casa vendo uma série. Ou, em alguns casos, você está dormindo e desperta com uma crise de ansiedade. Seu corpo produz muita energia. Seu corpo produz muita energia. Seu corpo fica com muito oxigênio. Só que você não gasta. Você não gasta, porque você não vai correr. Você está no seu quarto. Não tem a onça, não tem uma ameaça real. E aí, se não existe a onça, se não tem um perigo real, você não gasta essa energia. E aí, gente, olha que interessante, eu nem falei de atividade física aqui. Mas o simples fato de eu falar que na ansiedade a gente tem um acúmulo de energia, algumas pessoas já estão falando, então fazer atividade física ajuda? Claro que ajuda, gente. Porque você gasta esse excesso de energia. Você gasta esse excesso de energia que está sendo acumulado. E essa energia que está sendo acumulada, que não está sendo gasta, vai virar sintomas. Vai virar dor no corpo. Então por isso que a atividade física ajuda? Também. Um dos aspectos, um dos motivos que a atividade física ajuda é esse. Você está gastando a energia, inclusive durante uma crise. Uma atividade física vai te ajudar. Como que está a respiração, gente, numa crise de ansiedade? Eu já escutei uma palavrinha, alguém falando hiperventilando. Como que fica a respiração de uma crise de ansiedade? É uma respiração abdominal, uma respiração diafragmática, calma, pausada? Ou é uma respiração mais torácica? Ou é uma respiração mais do tipo... A respiração de quem tem ansiedade, uma crise de ansiedade é essa que eu fiz aqui agora? Ou é aquela respiração mais calma? É a primeira ou é a segunda respiração? É a primeira. A primeira respiração que eu fiz, essa respiração ofegante, para que essa respiração existe? Ela é boa? Claro que ela é boa. Se você estiver diante da onça, ela é boa, porque ela vai te dar muito oxigênio para você lutar com a onça. Mas você está no seu quarto, não tem onça. E aí você está respirando desse jeito, você começa a acumular oxigênio no seu corpo. E é o excesso de oxigênio que alimenta a crise.
O excesso de oxigênio alimenta a crise de ansiedade. Por quê, gente? Porque na crise de ansiedade, a gente tem um excesso de oxigênio, a gente tem um excesso de energia. Por isso que é importante você treinar a maneira correta de respirar. Para quê? Para que o seu corpo não não acumule muita energia. É preciso você ensinar o seu cérebro também que ali não tem uma onça. Se você muda o seu pensamento, você muda o seu padrão fisiológico com a sua respiração, você começa a dar um passo enorme para o tratamento. Claro, né, gente? É claro que precisamos levar em conta que às vezes a pessoa vai precisar de algum medicamento para regular, para ajudar isso daí. O medicamento vai ser muito útil, mas é importante, além do medicamento, a gente entender isso. Olha só, mais uma vez, por que a gente falar que a ansiedade é algo que está só na mente, que basta viver viver no presente, que a ansiedade acaba, é um pouco errado. Eu não vou falar que é totalmente errado, não. É incompleto. Tá incompleto isso. Por quê? Gente, olha só que legal isso aqui. Legal. E que se a gente entender isso aqui, a gente começa a ver a lógica do negócio. Mesmo que a gente não saiba fazer a respiração diafragmática certinho, se a gente entender que o excesso de oxigênio alimenta a crise, e começar a praticar isso, a gente já começa a ter um alívio nos sintomas, que eu acho que é o que todo mundo quer. Entender o que está por trás, a teoria, não sei o que, é bonitinho, é legal, olha que interessante, fisiologia humana, como que funciona o corpo, gostei e tal, tá bom. Mas o que eu faço com isso? O que todo mundo quer? Todo mundo quer vencer a ansiedade, ponto. Não quero entender nada de respiração, não quero entender de nada, mas eu quero vencer a ansiedade. É isso que vocês querem, é isso que todo mundo quer, né? Mas olha só, o nosso sistema nervoso, tá? Existem algumas formas da gente dividir o nosso sistema nervoso. A gente não precisa saber isso, tá? Quer dizer, eu preciso, vocês não, tá? Vocês não precisam saber isso. Mas entender um pouquinho o que está por trás é interessante. Olha só, gente, eu falei para vocês aqui vários sintomas físicos do nosso corpo, tá? Tremor, suadeira, desconforto no peito, sensação de asfixia, queimação, sensação de formigamento, vários sintomas físicos no corpo, tá? Esses sintomas, eles são causados por uma parte do nosso sistema nervoso que é chamado sistema nervoso autônomo. Por que autônomo, gente? Isso aqui era legal vocês saberem, tá? Autônomo. O que é uma pessoa autônoma? Ah, meu marido ele é autônomo. Ah, eu sou autônomo. Eu sou autônomo. Fulano trabalha, mas ele é autônomo. O que é isso, ser autônomo? Autônomo é que você é seu próprio patrão. Você tem autonomia. Você não depende de outra pessoa. Ah, não, eu sou contratado. Eu tenho um chefe a quem eu vou lá e devo satisfação para ele. Uma pessoa que trabalha de forma autônoma, aquela pessoa tem autonomia, tá? E faz por conta própria, né? Trabalha por conta própria, ela tem autonomia, né? Um motorista, às vezes, de aplicativo, ele é um autônomo, ele trabalha a hora que ele quer. Ah, hoje eu não quero trabalhar, eu não vou trabalhar, mas eu também não vou ganhar. Não é assim? A pessoa, ela é autônoma. Por que o sistema nervoso se chama sistema nervoso autônomo? Porque ele é autônomo, ele independe da nossa vontade. Ele é diferente do sistema nervoso voluntário. Quando eu resolvi fazer essa live aqui, eu tive vontade de fazer a live, eu preparei o tema para a live. Quer dizer, não foi tão voluntário assim, porque a live travou hoje aqui, eu entrei com meia hora de atraso, mas só para vocês entenderem, né? É algo voluntário, é algo que eu levantar a mão aqui, ó, eu tenho controle sobre isso. Eu falar com vocês aqui, eu tenho controle sobre isso, é a minha vontade, está no meu controle.
Está na minha vontade. Pensar no presente, igual muita gente manda, você precisa parar de pensar no futuro, vamos pensar no presente. Pode ser até um pouco voluntário, igual o pensamento também eu não tenho controle total sobre ele. Mas eu posso tentar controlar um pouco. Total eu não consigo. Agora, na verdade, gente, sendo bem sincero, pensamento a gente não consegue controlar ele não, tá? A gente consegue direcionar, organizar ele um pouquinho, direcionar a nossa atenção. Mas olha só, sistema nervoso autônomo independe da nossa vontade. Quer ver? Gente, aumenta a frequência aumenta a frequência cardíaca aí, por favor. Sua frequência cardíaca tá 70? Coloca lá 60. Não, coloca agora lá 100. Para de bater seu coração aí por uns 10 minutos. Não tem jeito. Gente, como que está a filtração dos seus rins agora? Os seus rins, a taxa de filtração glomerular, que mede a taxa de filtração dos seus rins. Aumenta aí a filtração do seu rim. Você consegue? Não consegue, né? Gente, batimento cardíaco, aumenta ele aí. Você consegue? Você não consegue. Contrai para mim aí as suas artérias. Você consegue contrair as suas artérias? Não. Ou seja, mas essas funções aí do seu corpo, elas são controladas pelo seu sistema nervoso autônomo. Independe da sua vontade. E a respiração, gente? Para a sua respiração aí por um segundo. Você consegue? Consegue. Aumenta. Respira mais rápido aí, por favor. Você consegue? Consegue. Respira um pouco mais lento. Você consegue? Consegue. Mas antes de eu falar isso, ninguém aqui estava pensando para respirar. Ninguém fica pensando, nossa, eu preciso respirar. Mas se você quiser parar um pouquinho a respiração, se você quiser acelerar a respiração, se você quiser diminuir a respiração, você consegue. Mas, no entanto, você não precisa pensar para respirar. Por quê? O nosso sistema nervoso autônomo, ele regula todo o nosso corpo, inclusive a nossa respiração. Mas a respiração é a única parte comum, voluntário e autônomo ao mesmo tempo. E o nosso corpo, ele funciona como uma orquestra. E aí que está o segredo do negócio. O seu coração está muito acelerado, você não tem controle sobre o seu coração, mas o seu coração ele vai andar junto com a sua respiração. Não tem jeito de um coração ficar muito acelerado e a respiração lenta. Não tem jeito de você ficar num estado muito eufórico, muito agitado, com uma respiração calma. Para que uma crise de ansiedade se sustente, todos os órgãos ali, todas as funções têm que estar em harmonia. É como se fosse uma dança. Sabe aquelas pirâmides lá, das olímpicas, ginástica olímpica? Que as meninas fazem lá na piscina, né? Os meninos também na piscina. Faz aquela pirâmide que está todo mundo em sincronia. Imagina que uma pessoa, que uma bailarina daquela nadadora artística lá, que está lá nadando, deu um passo errado. O que acontece? O que acontece com toda a pirâmide? Ela cai, ela desmorona. Então, essa harmonia, imagina um grupo de dança, que está todo mundo dançando em harmonia. Ou melhor, vou dar um exemplo de algo que eu gosto, que é tocar bateria. Imagina uma música, né? Imagina uma música, tem bateria, tem guitarra, tem contrabaixo, tem um cantor. A crise de ansiedade é assim também, né? Você tem a respiração que está ofegante, você tem o coração que está batendo mais rápido, você tem os tremores, você tem os espasmos musculares. Tudo está alinhado. E a sua respiração é a bateria. A sua respiração é que vai ditar o ritmo da crise. Se você respira muito rápido, muito oxigênio, o seu corpo fica mais oxigenado, você fica mais energético e esse excesso de energia vira sintoma. Se você diminui a sua frequência respiratória, você diminui todo o funcionamento do seu corpo. Por isso que a respiração diafragmática faz total diferença. Por quê? O nosso sistema nervoso autônomo, ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. A parte simpática
que eu até brinco e falo que de simpático não tem nada, eu falo que o sistema nervoso autônomo simpático deveria chamar simpático deveria chamar antipático, porque quando você está tendo uma crise de ansiedade, todos aqueles sintomas físicos que você tem é culpa do sistema nervoso autônomo simpático. Só que existe um outro sistema nervoso que chama sistema nervoso parasimpático. Por quê? Porque ele para o simpático, ele corta o efeito do simpático, né? Então, o sistema nervoso autônomo simpático não tem nada de simpático. Quer dizer, ele até é simpático se ele for acionado no momento certo. Se ele for acionado na hora que você está diante de uma onça, ele é ótimo. O problema é que quando ele é acionado fora de hora. Quando ele é acionado fora de hora, a gente tem crise. Aqui, ó, Léo José, por isso estimulante desencadeia crise em mim. Perfeito. Perfeito. O estimulante ativa o sistema nervoso simpático. Outra explicação. Por que uma pessoa quando bebe, ela fica calma e depois que passa o efeito do álcool, muitas vezes a ansiedade vem pior? Porque olha isso aqui. Gente, vamos entender isso aqui, porque quem entender isso aqui vai conseguir compreender muita coisa. Sistema nervoso simpático. Vamos lá. Sistema nervoso autônomo simpático. Responsável pelos sintomas físicos da ansiedade. Sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento. E o nosso corpo, tá? Ele está... esses dois sistemas, eles têm que estar mais ou menos em harmonia, equilibrado, como se fosse um cabo de força, tá? Pensa como se fosse um cabo de força. De um lado, o sistema nervoso simpático fazendo força. Do outro, o sistema nervoso parasimpático fazendo uma força contrária. Como se fosse um cabo de guerra. Puxa o sistema nervoso autônomo simpático de um lado, parasimpático do outro. Quando esses dois estão em equilíbrio, tá tudo ok. Algum momento de mais tensão, por exemplo, na hora que você está lá com a onça, vai prevalecer o sistema nervoso simpático. Você vai ficar muito agitado. A onça foi embora, o parasimpático entra e você relaxa. Ok, e é assim que tem que ser. Ora um vai estar predominando sobre o outro. Mas na média, eles vão estar em equilíbrio. É isso que tem que acontecer. O grande problema é que numa pessoa ansiosa, o parasimpático ele fica muito pequenininho, ele funciona pouco. E o simpático funciona muito. Entende? E esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande problema. O seu simpático ele funciona muito e o seu parasimpático pouco. E aí você começa a ter uma série de sintomas físicos. E o que tem a ver isso, por exemplo, com álcool, com estimulante, com próprios medicamentos aí, Rivotril, Alprazolam, enfim. Esses medicamentos que o pessoal adora, né, principalmente esses medicamentos tarja preta, os benzodiazepínicos e o álcool também, o que o álcool faz? E os benzodiazepínicos fazem também. Benzodiazepínico é Rivotril, diazepam, lorazepam. O que o álcool faz? Gente, vamos pensar aqui. O que o álcool faz e o que os medicamentos tarjas pretas, Rivotril, Alprazolam, diazepam, etc., fazem? O que esses medicamentos fazem em termos de sistema nervoso simpático e parasimpático? Rivotril, gente, Alprazolam e o próprio álcool, eles diminuem a força do sistema nervoso simpático. Eles enfraquecem o sistema nervoso simpático. Se eles enfraquecem o simpático, a pessoa tem um alívio dos sintomas. Só que o grande problema é que o corpo vai tentar rebater isso. O corpo fala assim, não, tá certo isso não, tá me dando remédio aqui para me ficar mais calmo, não tô afim de ficar calmo não. E aí o seu sistema nervoso simpático, ele começa a ganhar muita força. Ele vai ficando forte. Você tem que pôr mais remédio para segurar ele. E ele vai ficando forte. Você tem que pôr mais remédio para segurar ele. Ele vai ficando forte. Você põe mais remédio para segurar ele. E na hora que você tira o remédio, gente,
Na hora que você tira o remédio, é como um carro que está com acelerador e freio ao mesmo tempo. Imagine que o seu simpático é o acelerador. E o diazepam e o Rivotril é o freio. E o carro está acelerando. Aí você coloca um Rivotril e você bebe, é como você pisasse no freio, mas o carro continua acelerando. E aí a pessoa, no caso do seu corpo, começa a acelerar mais para vencer o freio. E começa a acelerar mais. Aí fica aquele carro acelerado, 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 mas com freio também. Então o carro não anda. Você fica de boa, porque o carro está acelerado. Ele está muito acelerado, mas está com o pé no freio. Na hora que você tira o remédio, na hora que o efeito do álcool passa, o carro está extremamente acelerado e você tira o pé do freio. Aí o carro vai fazer o quê? Vai sair desembestado. E é isso que acontece muitas vezes com quem faz uso crônico de alguns medicamentos. Ou seja, é como se você está ali, a sua ansiedade ela está lá. Você toma um remédio, você pisou no freio, mas a sua ansiedade ela começa a confrontar o remédio. Ela começa a querer passar por cima do remédio. E aí você pisa mais no freio e o carro acelera mais. Aí o carro começa a querer andar, você tem que pôr mais medicamento, você freia mais ainda. E aí o carro acelera mais. Aí você tem que frear mais, acelera mais. Falta o remédio, é como se o carro tivesse muito acelerado sem freio. Esse aqui é um dos problemas, tá? Estão perguntando se venlafaxina tem esse efeito. Não, gente, não. Aqui eu estou falando dos medicamentos tarjas pretas, tá? Os medicamentos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que é a sertralina, o venlafaxina, que é um medicamento dual, esses aí não, tá? Que eu estou falando exclusivamente de tarja preta. Álcool fazer esse efeito também. A pessoa, ela tá... Por que vocês acham, por exemplo, por que uma pessoa que muitas vezes bebe há muito tempo... Vocês já viram, gente? Vocês já tiveram contato com algum alcoólatra, assim, etilista pesado, que acorda de manhã tremendo? Por que a pessoa treme? Uma pessoa que bebe muito, 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 e ela fica sem beber, ela treme. É por isso. Porque na hora que ela bebe, ela pisa no freio. E aí o corpo dela não aceita ficar freado. Começa a acelerar. E ela bebe, freia. Começa a acelerar. Ela bebe de novo, freia. Na hora que ela fica sem beber, ela tira o pé do freio e o carro está desembestado. E aí ela começa a ter o quê? Tremores. Em alguns casos a pessoa pode ter até convulsão e por aí vai. E isso é o mesmo raciocínio, mais ou menos, para quem usa os benzodiazepínicos, medicamentos tarjas pretas. Por isso que, para a gente parar com esses medicamentos, precisa parar de forma gradual. Vamos fazer a analogia do carro. Imagina o carro está muito acelerado e você está com o pé no freio. O pé no freio é aquele tanto de medicamento. Se você tirar o pé do freio de uma vez, o carro vai sair desembestado. O que você tem que fazer aqui? Claro, pelo amor de Deus, sempre com a orientação do seu médico. Sempre com a orientação do seu médico, tá? O que o seu médico vai fazer? Não é você. O que o seu médico deve fazer, né? Já te conhece, sabe a sua história, sabe da sua vida, sabe tudo de você. Jamais mudar remédio por conta de live. Isso aqui é uma live informativa, isso aqui não é consulta, pelo amor de Deus, tá? O pé está no freio e o carro está acelerado. Você não pode tirar o pé do freio de uma vez. Você tem que tirar aos poucos. E o carro vai começar a sair andando devagar. Vai dar um desconforto? Vai dar, mas é um processo lento, tá? Então essa que é a ideia. Então, gente, é muito simples a gente jogar a conta em achar que é só pensar no futuro. Então a ansiedade, ela tem um componente mental, Esse componente mental muitas vezes está vinculado sim com o futuro, que é o que a gente chama de preocupação improdutiva. O que é uma preocupação improdutiva? Gente, eu, Bruno, estava vendo a novela, Mentira, não estava vendo a novela hoje não, mas finge que eu estava. Estava vendo a novela do Pantanal.
Aí me deu uma vontade, acabei de ver a cena do Pantanal ali, me deu uma vontade de ir lá no Pantanal. Né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia lá pro Pantanal agora. Me deu uma vontade de ir no Pantanal. Eu vou chegar no Pantanal e eu estou preocupado se lá no Pantanal vai ter uma onça. Porque lá é um lugar que tem onça. E aí eu vou me informar, eu vou ligar lá pro pessoal, para quem eu conheço, ou pessoal turista, os guias de turista, que foi, e vou perguntar qual área eu posso ir, qual região que eu posso ir, qual região que eu não posso ir, aonde que tem onça, aonde que não tem, entende? Isso é uma preocupação produtiva. Por que é uma preocupação? Eu não estou na frente da onça. Se eu estiver na frente da onça, é o medo. Aqui eu estou preocupado se lá vai ter uma onça. É uma preocupação produtiva porque vai evitar com que eu tenha contato com aquela onça. Então, ora, vou para o Pantanal. Quero saber se essa região tem onça ou não. E se tiver uma onça, eu vou estar seguro? Eu não vou estar, eu vou estar colocando em risco a minha vida? Isso é uma preocupação produtiva. Agora imagina, eu estou aqui em Belo Horizonte e eu vou na padaria comprar um pãozinho de sal agora porque eu estou com fome. Eu estou preocupado se vai ter uma onça aqui na rua. Gente, qual é a probabilidade de ter uma onça aqui? Se fosse jacaré, gente, até teria, né? Porque eu estou próximo aqui da Lagoa da Pampulha. Não sei quem conhece aqui a região de BH, né? A região da Lagoa. Aqui sim, na Lagoa da Pampulha tem jacaré. Então talvez, se eu fosse aqui para a região da Lagoa da Pampulha aqui à noite e tivesse um pouco atento se vai ter um jacaré ou não, isso sim poderia ser talvez até uma preocupação produtiva. Mas eu preocupar com coisas que a probabilidade de ocorrer é muito pequena, e além disso, aquilo que eu não tenho controle, é uma preocupação improdutiva. Eu estou preocupado se no Pantanal tem onça. Ok, o que eu posso fazer a respeito? Perguntar lá, os guias turísticos, aonde que eu posso ir, aonde que eu não posso ir, e me preparar para isso. Tem uma solução, tenho que fazer. Agora, a preocupação improdutiva é aquela preocupação que ela não é real, ela é mental. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei, gente. Sinceramente, eu não sei se amanhã vai chover ou não. Né? Não sei se amanhã vai chover ou não. O que eu faço com essa incerteza? O que eu faço com essa incerteza? Eu não sei se semana que vem eu vou estar vivo, por exemplo. Acredito que sim. O que eu faço com essa incerteza? Eu fico angustiado com isso o tempo todo, angustiado, 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 ou eu aceito a condição humana de ser incerto? O mundo real, planeta Terra, desce, chegando aqui na Terra, vão chegar para o mundo real. O mundo real, ele não nos oferece certeza. E aqui, o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro faz um cálculo. Aquilo que tem chance, aquilo que não tem chance de ocorrer. Né? Será que vai chover amanhã? Será que não vai? Olha, se chover eu vou fazer isso, se não chover eu vou fazer aquilo. Até certo ponto, você planejar um pouco as coisas, claro que é legal. E a preocupação produtiva, ela tem uma solução imediata. Olha, eu estava preocupado. Quer um exemplo? A própria live. Eu marquei a live com vocês aqui 20 horas. Quando deu 20 horas, eu comecei a entrar. Ficou falando, está conectando, está conectando, está conectando, está conectando. Eu falei, deve ser um problema de internet aqui em casa. Aí eu chequei, fiquei preocupado. Olha, o que aconteceu? Gente, estou preocupado, porque normalmente não dá esse problema, né? Será que eu não paguei a conta aqui da internet? Não, paguei, porque eu sempre pago ela. Então não é esse o problema. Será que está com problema no roteador? Tudo isso é uma preocupação. Eu fui lá e olhei o roteador. Não, o roteador não está com problema não. Eu vou tentar mais um pouquinho. Ok, tá. Nossa, gente, o pessoal que estava querendo entrar na live aqui, eu preciso avisar eles. Fiquei preocupado com quem está aqui.
né? Que você parou, colocou o reloginho, vai assistir a live, chega e não vê a live. Fiquei preocupado com vocês, falei, vou colocar lá nos stories um aviso falando que a live, que eu tô tendo problema para entrar na live. Tudo isso foi preocupação. Mas perceba que as preocupações que passaram pela minha cabeça, todas elas tiveram uma solução imediata. O modem não está funcionando. Eu vou lá e olho o modem. Será que as pessoas vão pensar? As pessoas que quiseram ver a live aqui, o que eu vou fazer? Vou lá e vou soltar uns stories. Será que eu não paguei a conta? Vou olhar o boleto, paguei a conta. Tudo isso tem solução imediata e não ocorre em cadeias. Agora eu poderia pensar assim, meu Deus, o que esse povo vai pensar de mim? Meu Deus, será que o Instagram vai demorar uma semana para voltar? E se não voltar, o que eu posso fazer? O que vai acontecer? Meu Deus, e se o povo começar a me xingar? E se o povo falar que eu não tenho compromisso? E se o povo parar de me seguir? E se isso? E se aquilo? E se? Isso tá fora do meu controle. E se a pessoa ficar com raiva porque ela apertou lá o botãozinho, ela apertou o reloginho, programou para ver a live às 8 horas e às 8 horas a live não tava. E se a pessoa ficar com raiva de mim? Gente, qual é o controle que eu tenho sobre isso? Não tenho controle nenhum. E aí o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aceitar que eu não tenho esse controle e aprender a conviver com essa falta de controle, porque a natureza não nos dá esse controle, ou me angustiar com isso. Então, diante de uma coisa que vai acontecer amanhã, que eu não tenho controle, eu posso agir de duas formas. Eu posso esperar chegar amanhã e pagar para ver e resolver o negócio amanhã, ou eu posso ficar angustiado a noite inteira, a tarde inteira, o dia inteiro até a data de amanhã. Ou seja, se você está preocupado com alguma coisa e essa coisa que você está preocupada não tem uma solução imediata, não tem nada que você fazer de imediato, trata-se de uma preocupação improdutiva. A preocupação improdutiva, normalmente, ela não está restrita a uma coisa, ela está restrita a várias coisas. Eu poderia começar a pensar assim, olha, eu não entrei na live, meu Deus, será que eu fui clonado? Meu Deus, todo mundo vai deixar de me seguir. Meu Deus, vão pensar que eu sou uma pessoa sem compromisso. Vão pensar isso de mim, vão pensar aquilo, vão pensar não sei o que. Ai, eu preciso fazer uma outra conta, eu preciso fazer isso. Gente, ela ocorre em cadeias, uma coisa vai ligando na outra. Isso é uma preocupação improdutiva. Preocupação produtiva, não. Olha, realmente está dando um problema aqui, né? Vou avisar vocês aí, infelizmente, quem não gostar, gente, foi um erro no Instagram. O Instagram deu um bug aqui, parece que muitas contas não conseguiram fazer live também nesse horário. Peço desculpas. Quem não gostar, o que eu posso fazer? Tá fora do meu controle. Entende? É algo que está fora do nosso controle. A gente não tem controle sobre isso. Então, o primeiro passo é você identificar qual é a preocupação, se a sua preocupação ela é produtiva ou improdutiva. E muita gente escolhe o pior horário que a pessoa pode escolher para ter uma preocupação improdutiva. Gente, uma das horas mais sagradas, a hora de dormir. Na hora que a pessoa vai dormir, ela começa a ficar pensando, o que será que a minha sogra pensou? O que será que a minha sogra quis dizer, hein? Será que ela não gostou da minha comida? Será que aquilo foi uma indireta, que minha comida estava salgada? Será que ela está falando que eu não cuido bem do meu filho? Será que ela gosta de mim mesmo? Ai, não sei, eu tô achando que não. Gente, e o que meu professor vai falar do meu trabalho que eu entreguei? Será que ele vai gostar desse trabalho? E se ele me achar uma ruim aluna? E se ele me reprovar? E se eu não conseguir passar no vestibular? E se eu ficar desempregado a vida inteira? O que você vai resolver de noite, criatura? Então, mas é muito difícil. Não tem jeito. Falar é fácil. Na prática é diferente. Aí você vai caminhar para um outro conceito,
que já falei dele aqui algumas vezes, que eu vou repetir para a gente já ir caminhando para o fim da live, que é o locus de controle externo. Quando você começa a culpar os outros e a culpar o universo pelos seus problemas, tem uma notícia ruim para te dar. Você está lascado. Se você ficar culpando o universo, culpando a sua genética, culpando o seu pai, culpando a sua mãe, culpando o bezerro, culpando todo mundo pelos seus problemas, a notícia ruim é que você está realmente lascado. Agora, se você muda de mentalidade e passa para o locus de controle interno, aonde você tem controle das coisas, que você realmente tem controle, aonde você é o responsável pelas coisas, aí notícia boa, você não está ferrado não, porque aí tem o que fazer. Se você coloca a culpa no universo, no seu pai, na sua mãe, na sua genética, e começa com um discurso do tipo, pra que eu fui ter ansiedade? Esse negócio, só sabe quem passa, só quem tem isso sabe, por que eu? Por que comigo? Oh meu Deus, por que eu? Só sabe quem passa. É claro que só sabe quem passa, gente. Eu sei que tá passando, mas você queria o quê? Você queria que o mundo inteiro soubesse? Ué, só sabe quem passa. Claro que só sabe quem passa. Ué. Mas e aí? Você vai ficar com esse discurso até quando? Ele não vai resolver o seu problema. Né? Só sabe o que é fazer uma cirurgia cardiovascular quem passa. Claro que é quem passa. Ué. Meu pai falava muito isso quando ele operou. Claro que é só ele que sabe. É ele que operou. Como é que eu vou saber? Eu nunca fiz. Só sabe quem perde um membro num acidente, quem passa por isso. Claro, gente. Você já imaginou se uma pessoa tivesse que passar por tudo que a outra passa? Como que seria ruim? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as coisas que a gente fala, com os nossos pensamentos, porque isso vai atraindo uma energia muito ruim. Atrai uma energia muito ruim. Só sabe depressão quem passa. Tá bom. Da mesma forma, só sabe o infarto quem infarta. Só sabe quem faz diálise e quem está na diálise. Claro que a gente aprende muito conversando. O estudo da saúde mental é observando também. Você pode observar várias pessoas. Você começa a entender um pouco. Mas tem algumas ruminações mentais que elas não são úteis. A culpa da minha ansiedade é da minha mãe que me ensinou a ser assim. Tá bom, ela pode ter tido até culpa. Muitas vezes sem querer também. Né? Mas e aí? Esse discurso vai te ajudar em quê? Você acha que esse discurso vai tirar o seu sofrimento? Nem um pouco. Nem um pouco. Tá? Nem um pouco. Olha, tem ansiedade, sentir ansiedade é muito ruim. Ok, não quero saber quem é culpado. Se for interessante eu saber o que causou isso, se isso for agregar no tratamento, é interessante. Pronto. Vai agregar no tratamento eu saber algumas coisas? Vai agregar muito. Pode ser que eu desenvolvi um esquema mental associado com ansiedade, e a minha infância, a minha criação explica isso, por exemplo. Um esquema mental de vulnerabilidade. Será que essa sensação de que eu sou uma pessoa vulnerável pode explicar em partes o meu transtorno? Depois que eu já trabalhei a intolerância à incerteza, eu vou trabalhar as questões de vulnerabilidade. E isso talvez eu adquiri com meu pai, com a minha mãe, com a minha vizinha, seja lá com quem for. Pode ser útil eu saber isso para mim tentar focar um plano de tratamento. Agora, se você está buscando saber por que você é assim, para apontar culpados e se fazer de vítima, aí realmente você não vai sair muito do lugar não. Tá? Agora, se você entende, por exemplo, gente, a ansiedade tem um fator genético e tem um fator ambiental. A ansiedade muitas vezes ela é aprendida. Nós, de um modo geral, a gente tende a repetir padrões. Às vezes você tem um pai, uma mãe muito ansiosa e você aprendeu isso dos seus pais. Seu pai, sua mãe enfrenta as coisas do dia a dia na base da ansiedade. Sua mãe é uma pessoa muito ansiosa. E você desde pequenininha começou a ver sua mãe resolvendo tudo com ansiedade. Você aprendeu que o jeito certo de viver é viver com ansiedade. Isso pode ser um dos fatores de ansiedade, não é o único. Não é o único. Pode ser um dos fatores. Você identificar isso e tentar corrigir isso é útil, desde que você use essa informação para você tentar o seu tratamento.
Agora, usar isso para ficar culpando mãe e pai, culpando outras pessoas, não vai adiantar absolutamente nada. E muito pelo contrário, vai piorar, tá? Vai piorar. Então, assim, gente, dormir bem, e aqui entra higiene do sono, tá? Não prestar atenção, luz à noite, já falei, luz à noite, gente, só segunda e sexta às 20 horas, que é o dia das minhas lives. Então, luz à noite, no dia da minha live, ok. Fora a minha live, 7 horas da noite, já guardo o celular. Coloco o celular segunda e sexta, 20 horas, que é o dia da minha live. Fora isso, não mexa. Celular à noite, tá? Atrapalha demais o sono, dormir bem. Alimentar bem. Alimentar bem também é importante, né? Evitar carboidrato demais, massa, comida industrializada. Isso tudo é um veneno, tá? E claro, gente, psicoterapia e medicamento, tá? Quando necessário, medicamento é extremamente importante quando necessário, claro que alinhado a um plano de tratamento. Medicamento por medicamento, tomar por tomar, sem um plano terapêutico, não vai ter grandes resultados não, tá? Então isso é muito importante. Agora, quando você entende, olha, eu já identifiquei, eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu sei que o excesso de oxigênio contribui para isso, então eu vou fazer uma respiração adequada. Eu sei que a atividade física ela fortalece o meu sistema nervoso parasimpático. A atividade física faz com que o meu parasimpático fique mais forte. Para quem não lembra, parasimpático está associado com relaxamento, tá? Então, é importante tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Gente, pessoal perguntando de chá. Claro que existem algumas substâncias que podem ajudar, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia do que é natural é melhor, tá? Esses dias eu tive a infelicidade de um paciente meu foi pegar opinião com alguém aí e a pessoa tirou, ela tomava sertralina, né? Aí engravidou. A pessoa tirou a sertralina e colocou o passiflora, achando que o passiflora, por ser um medicamento natural, era mais seguro. Passiflora não deve ser tomado em gestante. É contraindicado para gestante. Então, de um modo geral, nem tudo que é natural é melhor. Você tem que saber o que, tá? O simples fato de ser natural não confere à substância uma isenção. Existem vários chás que são abortivos. Existem vários chás que disparam crises de ansiedade. Então tem que saber o que tomar. Essa ideia de ser natural é sempre melhor do que o que não é natural, não é bem assim não, tá? Veneno de cobra é natural e mata. Veneno de escorpião é natural e mata também. Então vamos parar com essa ideia. Ah, é natural, é melhor. Depende do que, né? Raio na cabeça é natural. Um dia que estiver chovendo muito, caindo um tanto de raio, você vai pro meio da rua tomar um raio na cabeça? Não vai. Ah, mas é natural. Tomar um raio na cabeça é natural. Faz bem tomar um raio na cabeça? Não faz. Então, o fato de ser natural não necessariamente confere à substância como se fosse algo isento de riscos, tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Ser natural e não ser natural não quer dizer absolutamente nada. Você tem que saber o que é que você está tomando. Água é natural e faz bem, apesar que o excesso de água pode fazer mal. Veneno de escorpião é natural e faz mal. Tomar um raio na cabeça é natural e faz mal. Deitar numa praia de 7 da manhã às 18 da noite, tomando sol sem proteção, sem protetor solar, é natural. E provavelmente vai aumentar muito a chance de você ter câncer de pele. Sol é natural. Você pode ficar no sol o dia inteirinho? Que vai fazer bem? Não vai, né? Acende uma fogueira no seu quarto. Fogo. É natural. Aquela fumaça vai te fazer mal. A fumaça é natural. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse mito do naturalismo. Isso é um mito. O naturalismo é um mito. Ah, quer dizer que você é contra remédio natural? Não, não é questão de ser contra. Tem muita coisa natural que faz bem, claro que tem.
Mas não é tudo que é natural que faz bem. Resumindo, não tem que olhar se é natural ou se não é natural. Tem que olhar o que você está tomando. Vão ter coisas naturais que são maravilhosas e vão ter coisas naturais que são péssimas. Mas cria-se um mito de tudo que é natural é pior, né? Então isso é importante a gente levar em conta, tá? E aí, quais são os tratamentos para ansiedade? Quais são os tratamentos para ansiedade? Gente, tratamento para ansiedade, medicamento, psicoterapia. Qual medicamento, qual psicoterapia? Medicamento, primeira opção, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tá? Outras opções como os duais, né? Venlafaxina, enfim, alguém falando de pregabalina, alguns anticonvulsivantes podem ser usados também no tratamento de ansiedade. Pregabalina tem indicação, tá? Então, assim, né? Venlafaxina, pregabalina, citalopram, sertralina, paroxetina, tudo isso tem indicação, mas claro, gente, claro, tá? Qual que é o melhor desses que eu falei? Mas qual que é melhor então? Sertralina ou paroxetina? Citalopram ou venlafaxina? Qual que é melhor? Gente, não tem, tá? Não tem. Velija, que é o duloxetina. Gente, não tem como falar qual que é melhor que qual. Por quê? Porque o medicamento, ele interage com o corpo da pessoa. Olha só, um medicamento para você pode ser ótimo, para o seu vizinho pode não fazer efeito nenhum. Um medicamento para você é ótimo. Para o seu vizinho, o mesmo medicamento pode não fazer efeito nenhum. E para o outro vizinho seu, o medicamento pode ser péssimo. Aí você me pergunta, gente, mas como assim? Como assim? Um medicamento para mim é péssimo, para o meu vizinho não faz efeito nenhum, e para a minha vizinha, quase matou a minha vizinha. É uma área da farmacologia chamada farmacogenética, que estuda a relação do medicamento com o corpo da pessoa, tá? Então, assim, um medicamento, se eu tomar um medicamento, esse medicamento vai interagir com o meu corpo, com a minha genética do meu corpo. Se você tomar um medicamento, talvez ele vai reagir em você de forma diferente, porque a genética sua é diferente. A área da medicina que se dedica a isso, a área da farmacologia que se dedica a isso é a farmacogenética. Ah, quer dizer que um medicamento que funcionou para minha mãe tem uma chance melhor de funcionar para mim? Tem. Por isso que é importante a gente perguntar se a sua mãe, seu pai, seu filho já tomou. Se a sua mãe fala, ó, minha mãe já tomou fluoxetina para minha mãe foi ótima. A chance da fluoxetina ser boa para você é muito grande. Minha mãe tomou sertralina e para minha mãe sertralina foi ótimo. Meu filho tomou sertralina, para o meu filho deu muito certo. Ou então, meu filho tomou sertralina e para o meu filho foi péssimo. A chance desse medicamento ser péssimo para você, ela é maior, tá? Então a gente precisa entender isso. Então, não existe um medicamento melhor que o outro para todo mundo, tá? Mas claro que a gente precisa individualizar isso, mas claro que a gente tem um norte. Então, assim, se a gente falar em tratamento, normalmente a primeira opção vai ser inibidor seletivo, de recaptação de serotonina. Posso usar também os duais. O próprio pregabalina, que é um anticonvulsivante, pode ser usado também, tá? Benzodiazepínicos, tá? Os tarjas pretas, de um modo geral, eles são reservados para crise. Não tem indicação de uso contínuo, tá? Mas infelizmente a gente vê pessoas aí usando por anos e anos e anos e anos e anos, tá? Não tem essa indicação, mas muita gente usa, infelizmente, tá bom? E claro, né, gente, a terapia, tá bom? A terapia. Qual é o tipo de terapia que tem mais evidência? Quais são as terapias que têm mais evidências para transtorno de ansiedade? Terapia cognitivo-comportamental, tá? Terapia cognitivo-comportamental é o que tem mais evidência aí para os transtornos de ansiedade. Dentro dos transtornos ainda vão ter subtipos de terapias, tá? Terapia de exposição com prevenção de resposta, dessensibilização
sistemática, exposição interoceptiva nos transtornos de ansiedade generalizada. Então, dentro da TCC ainda tem algumas submodalidades de tratamento psicoterápico, a depender do transtorno, a depender da própria preferência também da pessoa. Terapia do esquema, Renata está falando terapia do esquema. A terapia do esquema, Renata, depende da fase, tá? Sim, porque tem alguns esquemas iniciais desadaptativos que estão associados, sim, com os transtornos de ansiedade. Mas, às vezes, tá? Por exemplo, um esquema de vulnerabilidade. A terapia do esquema trabalha muito, né? O esquema de vulnerabilidade. A pessoa acha que está doente, enfim, né? Mas, muitas vezes, antes de você trabalhar um esquema, você tem que, muitas vezes, usar a terapia cognitivo clássica, né? A mais beckiana mesmo, porque você vai precisar trabalhar a tolerância à incerteza primeiro. Depois que você já fizer várias reestruturações cognitivas, sim, a terapia do esquema pode ser uma opção, mas talvez não para iniciar com ela, tá? Mas é uma opção interessante, sim, tá bom? Gente, olha só, 21h51, né? Já tem mais de uma hora aqui de live, então é isso, tá? Lembrando que na sexta-feira a próxima live, se não me engano, é transtorno bipolar. Todas as lives, tá? Ficam salvas no meu canal do YouTube. Então, se você não me segue lá no meu canal do YouTube, na hora que você sair daqui, tá? O canal ele é totalmente aberto, gratuito, é igualzinho o Instagram, tá? Clica lá, tem os vídeos lá, se inscreva no canal, ative o sininho. Todas as lives vão para lá, ficam organizadas lá no meu canal do YouTube, tá? Aqui no Instagram fica mais post, vídeos mais curtos. As lives ficam aqui por um tempo, tá? Mas no YouTube as lives vão para lá e são mais organizadas lá. Todas as lives estão salvas no meu canal do YouTube, tá bom? Não deixa de entrar, se inscrever lá, tá? E assistir os vídeos, tá bom? Link do canal do YouTube está aqui na bio, tá? Aqui na bio do Instagram você tem o link do canal do YouTube que te leva lá para o canal do YouTube, onde tem desde a primeira live. Essa live de hoje, se não me engano, é a live de número 89 ou a live de número 90, tá? Acho que é 89, gente, 89 ou 90 essa live, tá? Já vai logo logo lá pro meu canal do YouTube. E as outras lives lá, desde a primeira até essa última, a Andrea tá falando, faça um vídeo sobre esquizofrenia. Tem live lá sobre esquizofrenia, se não me engano é 82, se não me engano, tá? Mas tem uma live lá sobre esquizofrenia. Então, corre lá no canal do YouTube, se inscreva, tá? Que tá bem legal lá. Em breve eu vou começar a colocar mais vídeos lá também, tá? Não deixa de se inscrever lá no meu canal do YouTube. E lembrando que sexta-feira estarei aqui de novo às 20 horas. Então até sexta-feira ninguém mexendo com o celular à noite, tá? Luz de celular à noite só nos dias das minhas lives, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Vejo vocês lá no meu canal do YouTube, tá bom? É sexta-feira, tá, Neida? Sexta-feira é a live sobre transtorno bipolar, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Espero todos vocês lá no meu canal do YouTube. Tchau, tchau. Até a próxima sexta.